Meus irmãos, abramos então nossas Bíblias em 1 João. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Nós daremos nesta noite uma pausa nas nossas exposições acerca de missões, já que nós estamos em meio ao mês de missões, na nossa campanha regional de missões. Mas quero nesse momento trazer a vocês a luz da palavra do nosso Senhor em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim então a palavra do nosso Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a direção do nosso Senhor nesta noite. Ó Santo Deus, mais uma vez clamamos a Ti nesta noite, pedindo ao Senhor, a Deus querido agora, pela iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Pai querido, por meio do Teu Santo Espírito, queira nesta noite nos exortar, nos consolar, nos edificar, ó Pai, por meio da Tua palavra. Se necessário, ó Deus, que o Senhor queira nos corrigir, se necessário que o Senhor queira nos consolar, se necessário, ó Deus querido, que o Senhor queira, ó Pai, nos afastar do pecado, se assim estivermos, ó Pai querido, na prática do mesmo. Ó Santo Deus, eterno Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Esconda-me, ó Pai querido, por trás da Tua palavra, por trás do Senhor, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, imaginem comigo que uma pessoa chega até você e ela vai descrever alguém que você nunca viu. Essa pessoa se chama Mateus, e ela vai descrever o Mateus para você. Digamos que essa pessoa chega para você e diz o seguinte: olha, Mateus, ele é um homem alto, muito alto. Então, na sua convicção, para você, Mateus, ele é o quê? Alto. Você nunca ouviu nada a respeito de Mateus, outra coisa de Mateus, você nunca viu Mateus, você vai acreditar no que essa pessoa falou para você. Então, chega uma outra pessoa para você e diz o seguinte: não, na verdade, Mateus, ele é um homem baixo, bem pequenininho. Mateus não é alto, não. Pronto, agora eu pergunto para você: em quem que você vai crer? Quem que está falando a verdade? A primeira pessoa ou a segunda pessoa? Você tinha convicção de que Mateus era um homem alto. Agora chega uma pessoa e diz que na verdade não, Mateus é um homem baixo. Aí que vem a questão. A primeira pessoa olha para você e diz o seguinte: quando eu falei para você que Mateus era um homem alto, ou é um homem alto, eu estou falando porque eu vi Mateus. Eu era vizinho de Mateus. Eu convivi com Mateus. Eu vi Mateus, eu peguei Mateus, eu jantei com Mateus. Eu estudei na escola com Mateus. E eu sei que Mateus é um homem alto. Então, o que eu estou falando para você é verdade. Confie naquilo que eu estou dizendo. Enquanto a outra pessoa apenas diz o seguinte, a segunda pessoa: não, na verdade, eu ainda continuo achando que Mateus é um homem baixo. Pergunto então para você nesta noite: quem é digno de confiança? A primeira pessoa que conviveu com Mateus, que viu Mateus, que estudou com Mateus, ou a segunda pessoa que diz que apenas acha que Mateus é baixo? Em quem é digno de confiança? Certamente você dirá que é a primeira pessoa, não é isso? Porque a primeira pessoa conviveu com este Mateus. Certamente você vai dizer, como ele viu, como ele ouviu, como ele andou com ele, certamente este sim é digno de toda confiança. Meus irmãos, é esta confusão aqui que está acontecendo quando João escreveu a primeira carta. João está escrevendo em meio a várias vozes
que estavam falando de vários tipos de Jesus. Os apóstolos disseram que Jesus era de uma forma, explicaram a mensagem que foi revelada a eles, que foi ensinada por eles, e explicaram o propósito dessa mensagem para eles. Mas homens infiltrados, falsos mestres, dentro da igreja, começaram a falar de um Jesus diferente, de uma mensagem totalmente contrária. Começaram a falar de um Jesus que não veio em carne, um Jesus que era um espírito, que era uma alma, um Jesus que só parecia uma ideia. Começaram a falar que na verdade não existia pecado. Começaram a falar que na verdade não se dizia nada com respeito ou com relação à salvação em Cristo. A salvação era dada por meio de um conhecimento, de uma revelação especial, uma gnosis. Percebam que aqui João, para combater estas ideias, ele se levanta aqui com uma autoridade apostólica. E ele está dizendo que o que ele falou a respeito de Jesus é verdade. E por que é verdade? Porque ele conviveu com Jesus. Porque ele estava lá com Jesus. Porque assim como ele, os apóstolos estavam e eles receberam a mensagem, não foi porque alguém disse para eles, ele viu. Ele viu isso. Eu pergunto então para você nesta noite, não é mais ou menos dessa forma que nós estamos vivendo em nossos dias? Várias vozes, vários evangelhos, cada interpretação absurda acerca de Jesus, acerca de Deus, acerca do evangelho. Se você ligar a sua TV, você verá um tipo de evangelho que está sendo pregado por um falso apóstolo ou falsos mestres, dizendo que é um evangelho misturado ali com um pouco de misticismo. Se você for passar os seus stories no YouTube, ali naqueles videozinhos curtos, certamente você verá pregações que estão envolvendo ali um certo tipo de evangelho da autoajuda. E ali você é motivado por aquele evangelho falso. Se você parar alguém na rua hoje e perguntar para ela quem é Jesus, certamente ela vai dizer, Jesus é alguém que é um curador de emoções, que me liberta da tristeza, que me acolhe quando eu preciso, mas eu não preciso servi-lo, isso é balela, isso é coisa de crente. Certamente se você parar alguém na rua, como alguém me falou isso hoje, ela vai dizer que Deus é do tamanho da sua fé. Esse é Deus para você. Então percebam, meus irmãos, que o nosso mundo de hoje, o que nós estamos convivendo, onde nós estamos vivendo, não é diferente do que João estava passando aqui. Lá, falsos mestres estavam ensinando coisas erradas a respeito de Jesus. E hoje nós vimos também diversos evangelhos, diversos falsos ensinos. E nós, como ficamos em meio a tudo isso? Onde deve estar a nossa convicção? No que acreditar? Nos falsos mestres que estão pregando nas televisões, nos canais de TV? Naqueles que a gente vê no YouTube, ou nas mensagens que a gente recebe no YouTube, em quem nós devemos acreditar? Onde deve estar a nossa convicção? Bom, meus amados irmãos, o apóstolo João irá nos responder isso nesta noite. O apóstolo João nos ensina e ensina que o cristão, ele mantém convicção na verdade testemunhada pelos apóstolos, para viver em comunhão com Cristo e a igreja. Eu repito para você, hoje nós veremos que o cristão, ele mantém convicção na verdade testemunhada pelos apóstolos, para viver em comunhão com Cristo e com a igreja. Meus amados irmãos, a doutrina apostólica, ela é o nosso fundamento. Aquilo que foi revelado aos apóstolos, aquilo que foi ensinado aos apóstolos, e aquilo que proporciona a mensagem, a verdade, que proporciona a comunhão para nós. É nisso que nós devemos manter as nossas convicções. É nisso que nós devemos acreditar. Por isso, eu quero expor esse texto, meus amados irmãos, de forma rápida nesta noite, em 3 partes. A primeira delas, mantenha-se convicto da verdade revelada aos apóstolos. Nós vamos encontrar isso no versículo 1.
A segunda, no versículo 2, mantenha-se convicto da verdade ensinada pelos apóstolos. E por fim, nos versículos 3 e 4, mantenha-se convicto do propósito da verdade apostólica. Vamos então ao nosso primeiro ponto: mantenha-se convicto da verdade revelada aos apóstolos. Observe o versículo 1 mais uma vez, que diz a palavra do nosso Senhor. Diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Percebam aqui que João ele está usando no plural. Ele está usando a linguagem plural. Percebam, o que era desde o princípio, ele diz o seguinte: o que temos ouvido, o que temos visto, o que os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João aqui, meus irmãos, está falando com relação ao colegiado apostólico. O que ele está dizendo é: nós, os apóstolos, vimos. Nós, os apóstolos, contemplamos. Nós, os apóstolos, temos ouvido. Nós, os apóstolos, apalpamos com respeito, e nós estamos falando isso com respeito ao verbo da vida. Agora percebam que ele inicia dizendo o seguinte: João diz, o que era desde o princípio. O que eles viram? O que eles apalparam? O que era desde o princípio. Aqui, meus amados irmãos, ele não está se referindo ao que era desde o princípio, no mesmo de Gênesis capítulo 1. Não é isso que ele está se referindo. O que era desde o princípio do Evangelho. O que era desde o princípio da caminhada cristã. O que era desde o princípio do cristianismo. Lembrem-se que aqui a igreja estava sendo atacada com falsos ensinos. Eram novidades. Eram coisas novas que ninguém estava acostumado ali. Não era aquilo que os apóstolos tinham dito para eles. Então o que João está dizendo? O que era desde o princípio. Até que a gente sabe, nós como apóstolos, não foi isso daí não que a gente viu. O que nós vimos desde o princípio, o que nós vimos desde a caminhada, nós estávamos lá. Nós vimos. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com respeito a Cristo, o verbo da vida, não é isso aí que esse povo está falando. Não foi isso que foi revelado a nós. Mas pelo contrário, o que foi revelado a nós foi aquilo que nós ensinamos para vocês já. A mensagem que nós recebemos, o evangelho que nós recebemos, não é esse que está sendo pregado por esses falsos mestres. Não tenham suas convicções, não mantenham suas convicções nessas ideias falsas, mas tenham convicção naquilo que nós vimos, porque nós somos testemunhas. É isso que o apóstolo João está nos ensinando aqui. Ouçam aqueles que de fato estavam lá. Observem que ele diz, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Não é uma ideia que contaram os apóstolos. Eles viram, eles testemunharam, eles estavam lá. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Enquanto os falsos mestres estavam dizendo que Jesus não veio em carne, os apóstolos estavam dizendo aqui, nós não somente vimos, mas como nós também pegamos, ele veio sim em carne. Então tenham convicção nisto que eu estou dizendo para vocês, na mensagem que foi revelada para nós, que nós contemplamos desde o início do cristianismo. Oh, meus queridos irmãos, lembre você nesta noite, que nós estamos em volta de estamos rodeados por diversos falsos evangelhos, diversas falsas revelações. E aqui eu vou dizer algumas para vocês. Talvez você queira lembrar nesta noite que algum testemunho de Jeová já bateu na sua porta dizendo que é um cristão. Certamente você já abriu a porta para um deles e ouviu uma revelação totalmente contrária à revelação que foi dada aos apóstolos. A revelação, Deus é trino, eles negam a trindade. Talvez você já assentou com um adventista
que confia nas revelações de Ellen White e coloca ali de pé de igualdade com a própria Escritura. Talvez você já até está flertando, ou já confiou nas ideias que os adventistas falaram, quanto a essa palavra revelada, que você deve confiar, que você deve ter convicção, deve ser a palavra revelada aos apóstolos, a verdade revelada aos apóstolos, o que eles viram desde o princípio, e não são novidades, não são novas revelações, mas é aquela revelação que foi dada a eles desde o princípio. Talvez você esteja aqui nesta noite, ou já tenha ouvido falar, por exemplo, dos mormons, onde o seu fundador, o Smith, em 1830, por aí, ele simplesmente recebeu uma revelação de um anjo e ali começou uma nova denominação. Talvez você já tenha chamado esses homens de irmãos. Talvez você já tenha ido até um culto. Talvez você esteja ali querendo flertar com estes homens, com estas doutrinas, com estas ideias. Mas, meus amados irmãos, mantenha-se convicto naquilo que foi revelado aos apóstolos, desde o princípio. Pergunto então a você nesta noite, como está a sua convicção? Talvez você esteja ouvindo essa palavra hoje, enquanto é tentado a crer em mensagens novas, em visões especiais, ou em palavras mais profundas, que prometem experiências com Deus, além das Escrituras, além do que foi revelado aos apóstolos. Mas João está nos dizendo nesta noite, João está dizendo a você nesta noite, volte-se para a verdade apostólica, volte-se para aquilo que foi ouvido, que foi visto, que foi tocado, que foi anunciado, e por quem andou com o verbo da vida. Por isso, querido e amado irmão, tenha muito cuidado com estes evangelhos novos, tenha muito cuidado com novidades, não abrace novas revelações, porque é isso que João está dizendo, não ouça novas revelações. Muito cuidado com aqueles que dizem que receberam a revelação do céu, fuja desses e mantenha-se convicto naquilo que foi revelado aos apóstolos desde o princípio do cristianismo. Se você, querido irmão, está tentado a seguir outras revelações, outras mensagens, outro tipo de evangelho, ore nesta noite, pedindo ao Senhor firmeza, peça direcionamento, volte-se à palavra e mantenha-se convicto da verdade revelada. Não busque, querido irmão, misticismo, quando Deus te deu um alicerce sólido, que é a doutrina apostólica. Que Deus, meus queridos, nos ajude então a entendermos esta verdade. Porque entendam que esta verdade aqui, ela não foi somente revelada pelos apóstolos, mas ela também foi ensinada a nós por eles. Observe o versículo 2, esse é o nosso segundo ponto. Mantenha-se convicto da verdade ensinada pelos apóstolos. Olhem o que diz o versículo 2, que diz o seguinte: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. Repito, o que foi revelado aos apóstolos também foi ensinado, meus amados irmãos, por eles. Vejam o que ele diz quando ele expressa a ideia. Ele diz que testemunharam. E a expressão aqui, testemunhar, meus irmãos, traz aí uma ideia pessoal, algo que foi visto de forma pessoal, algo que não somente ficou guardado, isso que eles viram, isso que eles presenciaram, também foi anunciado, foi ensinado a toda a igreja. Por isso que ele vai dizer, e dela demos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Eles ensinaram a igreja com relação a Cristo, a respeito de Cristo, a respeito desta vida, meus amados irmãos, que foi manifestada a estes apóstolos. Eles não guardaram para eles, eles anunciaram, eles ensinaram. Aqui eu lembro, meus irmãos, o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1,
onde ele nos encoraja ali também a mantermos, a termos convicções naquilo que foi ensinado por eles, pelo colegiado apostólico. E então ele nos diz em Gálatas capítulo 1, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O mesmo ainda apóstolo João, lá no evangelho, capítulo 17, versículo 20, ele nos diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles, os apóstolos, falarem. Esta é a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Lá em 2 Pedro 3,2, o texto nos diz: para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Toda a Bíblia, meus irmãos, nos ensina a termos convicções, a nos mantermos firmes naquilo que foi ensinado pelos apóstolos, na doutrina apostólica. Não são, meus irmãos, novidades aqui de novos apóstolos. Ele não está dizendo para você se manter firme ou ter convicção naquilo que o apóstolo chapelão ensina, mas é naquele apóstolo que testemunhou. Está revelado a nós aqui, por meio das Escrituras. É esta verdade que devemos ser convictos. Não é a verdade de alguém que chega para você e diz: Deus me revelou algo. São os ensinamentos apostólicos. Tudo que foge aos ensinamentos apostólicos deve ser rejeitado por nós. Tudo que vai de encontro à doutrina apostólica deve ser rejeitado por mim e por você. Talvez você, jovem, esteja com sua convicção abalado na universidade. Talvez um professor já falou tão mal da sua fé, que você, aquilo que você era tão convicto, você começou então a querer seguir os ensinamentos do professor. Mas eu digo nesta noite, a palavra do Senhor diz nessa noite: mantenha-se convicto nos ensinos apostólicos, na verdade que foi ensinada pelos apóstolos. Talvez você encontrou um amigo e esse amigo esteja ali abalando as suas convicções. Talvez você esteja lendo um livro ou assistindo um vídeo de um pastor novo aí, de um coach, ou seja lá qual for, que esteja lhe ensinando algo totalmente contrário às Escrituras, e você e as suas convicções estão sendo abaladas. O que você precisa fazer? Mantenha-se convicto nos ensinos, na verdade ensinada pela palavra de Deus, ensinada pelos apóstolos. Deixe essas coisas. Deixe de lado. Pare de ouvir oração do meio-dia, oração da meia-noite, oração das 3 horas. E pare de compartilhar isso. Não são ensinamentos que se adequam à doutrina apostólica. Pare de crer em evangelhos que dizem ou que ensinam que você é o centro do coração de Jesus. Pare de crer, pare de ter convicção naquilo que vai de encontro ao que você aprendeu no início da sua caminhada cristã. Mas sabe o que é interessante? Muitos estão saindo das igrejas verdadeiras para abraçar falsos ensinos, convicções totalmente abaladas. Por isso, mantenha-se convicto no ensino apostólico. Por fim, meus amados irmãos, os versículos 3 e 4, nós temos o nosso último ponto. Mantenha-se convicto do propósito da verdade apostólica. Olha o que diz o texto, versículos 3 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas agora vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Olha o que o apóstolo então está nos dizendo, meus irmãos, agora. O motivo, o propósito
de ele estar dizendo para nós: mantenham-se convictos naquilo que foi revelado ao colegiado apostólico. Tenham convicção naquilo que nós ensinamos a vocês. O motivo para isso, para que vocês tenham comunhão com Cristo e a igreja, e para que a alegria de vocês seja completa. É isso que ele diz nesses versos. É isso que ele nos ensina, quando no versículo 3 ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também. Mais uma vez, o que foi revelado a nós, nós passamos a vocês, nós ensinamos a vocês, para um objetivo. Por isso, não deem ouvidos aos falsos mestres, não deem ouvido a respeito daquele que diz que Cristo não veio em carne, não deem ouvido naquele que nega a divindade de Cristo, não deem ouvidos àqueles que pregam um evangelho contrário às Escrituras. Porque, caso contrário, você não terá comunhão com Cristo e com a igreja. É isso que ele diz, observem, quando ele fala, ainda no versículo 3, para que vós mantenham comunhão. Versículo 3, que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o fato de mantermos comunhão, aliás, o fato de termos convicção naquilo que foi pregado a nós, ensinado a nós por meio dos apóstolos, na verdade apostólica, o propósito é claro: termos comunhão com Cristo e com a sua igreja. Qualquer um que negue a verdade apostólica, ele não tem comunhão conosco. Ele não está em comunhão com a igreja. Ele é um falso crente. Ele é um falso mestre. Se você nesta noite está ouvindo algum falso mestre, se você detecta, identifica um falso evangelho que está indo contra aquilo que você aprendeu, a sua convicção, desliga a TV. Pare de seguir o canal no YouTube. Pare de ir àquela igreja. E mantenha-se convicto do propósito da verdade apostólica. Não chame de irmãos um adventista. Não chame de irmãos um testemunho de Jeová. Não chame de irmão alguém que é da congregação cristã. Porque esses não estão firmados. Não estão firmados na doutrina apostólica. Talvez você esteja aqui nesta noite me ouvindo, discordando do que eu estou dizendo. Aí que está, você não está discordando de mim. Você está discordando do apóstolo João. Você está discordando da Bíblia. Talvez você seja um daqueles que nós não devemos chamar de irmão. Simples. Aquele que fecha os seus olhos para a doutrina apostólica. Aquele que não está firmado, que não tem convicção naquilo que a Bíblia ensina, mas que sempre quer algo mais. Sempre quer um ensinamento mais. Sempre quer uma revelação a mais. Este não deve ser digno de ser chamado de irmão. Como diz o próprio João aqui, ele simplesmente é um filho do diabo. Porque ele segue o próprio diabo. E não pratica justiça como Cristo. Talvez você esteja dizendo o seguinte: que besteira. Que besteira, pastor. Claro que nós temos comunhão com eles. Não temos. Não temos comunhão com aqueles que se dizem ser novos apóstolos. Não temos comunhão com aqueles que estão fora da igreja. Simplesmente porque eles não são salvos. Simplesmente por isso. Querido e amado irmão, lembra de Mateus, que nós falamos no início? Lembra-se de que duas pessoas falavam coisas tão diferentes dele? E no fim das contas, eu perguntei para você: em quem você confiaria? Naquele que não conviveu? Ou naquele que simplesmente disse: eu convivi com ele, eu vi, eu anunciei? Em quem você confiaria? Certamente você confiaria em quem viu, em quem ouviu, em quem tocou,
em quem tem autoridade para falar com verdade a respeito de Cristo. Agora pense comigo. Com quem você tem aprendido sobre Jesus? Com quem você tem aprendido sobre o Evangelho? Com aqueles que viram? Ou com aqueles que apenas repetem ideias populares por aí? Com quem molda Jesus a sua própria imagem? Ou com quem eles realmente andaram? Com quem aprendeu? Com quem viu? Com quem estava sentado ao lado dele? Com quem tocou o verbo da vida? Com quem você tem aprendido de Cristo? Com quem você tem aprendido o Evangelho? Com quem você tem se alimentado? Oh, meu querido irmão, em um mundo cheio de vozes confusas e opiniões divergentes sobre Jesus, é hora de você se manter convicto da verdade apostólica. Verdade essa que foi revelada aos apóstolos. Verdade essa que foi ensinada pelos apóstolos. E verdade essa que objetiva nos manter em comunhão com Cristo e com a igreja. Portanto, mantenha-se convicto mesmo quando a cultura relativiza tudo. Mantenha-se convicto mesmo quando te chamarem de antiquado. Mantenha-se convicto mesmo quando for tentado a adaptar a mensagem para agradar alguém. Mantenha-se convicto, mesmo que a verdade confronte, mesmo que a verdade te desafie a mudar, a abandonar o seu pecado. Mantenha-se convicto nessa verdade. Meu irmão, não negocie a verdade. Meu irmão, não coloque sua fé nas mãos de influenciadores ou sentimentos momentâneos. Coloque sua fé na palavra que veio daqueles que viram, daqueles que ouviram, daqueles que tocaram o verbo da vida. Essa verdade apostólica ainda é viva e eficaz, queridos. Esta verdade apostólica, ela ainda produz comunhão. Ela ainda enche corações com alegria. Esta verdade apostólica ainda aponta para Cristo, o verbo da vida. O verbo da vida que se fez carne. O verbo da vida que habitou entre nós. O verbo da vida que morreu por mim, por você. O verbo da vida que vive para te conduzir até o Pai. Você quer comunhão verdadeira? Você quer alegria completa? Volte-se para a verdade confiável. Volte-se para a verdade da vida. A mesma que João está proclamando aqui. A mesma que os apóstolos nos ensinaram. A mesma que sustenta a fé da igreja por mais de 2000 anos. Mantenha-se convicto. Porque quem crê nesta verdade nunca anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a não abraçarmos novidades. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a não abraçarmos novos ensinos, mas nos mantermos convictos naquilo que os apóstolos nos ensinaram, naquilo que foi revelado a eles, naquilo que tem o propósito, na mensagem que tem o propósito, no Evangelho que proporciona a nós comunhão com Cristo, com a igreja e alegria completa e plena. Que Deus nos ajude. Amém. Oremos nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Deus querido, pela Tua palavra. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos ensina. Ó Deus, clamamos a Ti nesse momento. Ajuda a Tua igreja, Deus, a manter comunhão com o Senhor. Ajuda a Tua igreja, ó Deus querido, a ter comunhão com a igreja, uns com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos firmes, convictos
a verdade que foi revelada aos apóstolos, que foi ensinada por eles, que está revelada nas Escrituras. Esteja com a tua igreja, ó Pai, a tua igreja verdadeira, aqueles verdadeiros convertidos, verdadeiros filhos do Senhor, verdadeiros justificados. Esteja conosco, Pai. Se nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.